Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é mais um Bodcast, o podcast do Budismo Descomplicado aqui na livraria Bod Store também. Essa última live do ano vai falar dos 3 tipos de sofrimento, né? Eu tava assistindo uns conteúdos aí de uma outra linha budista e, assim, é bem legal porque eles falam bastante sobre muita coisa que o Shakyamuni ensinou, né? Então, essa é uma coisa que a gente pode agregar muito na nossa prática budista para entender, inclusive, tudo que o próprio Nichiren ele fala, né? Nichiren nos Goshos ele sempre cita o Shakyamuni e o Sutra do Lótus. Então, quanto mais a gente entender o que o próprio Shakyamuni falava, tanto no Sutra do Lótus ou tudo o resto que ele complementava, né? Você consegue entender cada vez mais o Sutra do Lótus e trazer para a prática do Nam-myoho Renge Kyo para fazer você cada vez mais ficar feliz, né? O que eu sempre falo. Então, esses 3 tipos de sofrimento, eles acontecem porque a gente vai esmiuçar uma coisa que foi o primeiro ensinamento do Shakyamuni, né? Quando o Shakyamuni atingiu a iluminação e ele resolveu ensinar para as pessoas, ele foi atrás de 5 amigos, meio que discípulos dele antes da iluminação, que eram ascetas, né? E ele falou, né, justamente o que? As 4 nobres verdades. Foi o primeiro ensinamento dele. As 4 nobres verdades são: todo mundo sofre, né? Todo sofrimento tem uma causa, toda causa tem uma cessação, ou seja, tem um fim, e a melhor forma é ter um caminho correto, né? Então a 4ª nobre verdade é ter o caminho, que hoje, na prática do budismo Nichiren, nós entendemos como o Nam-myoho Renge Kyo, né? Por todo o contexto lá, Sutra do Lótus e tudo mais. Mas, por mais que pareça óbvio, tá bom, nossa, que coisa, né? Todo mundo sofre, verdade? É verdade. E por que é uma verdade? Porque, por mais que pareça óbvio, muitas vezes as pessoas não percebem que estão sofrendo. E eu fiz até uma outra live, quem já curtiu, já acompanhou, né? Falando sobre os 5 níveis de consciência. E o primeiro é a escuridão fundamental, onde as pessoas às vezes não percebem, né? Ou às vezes nós mesmos, né? Em algum aspecto ou outro, nós não percebemos que estamos sofrendo em alguma coisa, né? Então a escuridão fundamental é aquilo que a gente, não está percebendo. Por mais que as pessoas até falem, né? A gente ignora. Por quê? Porque é a ignorância da realidade da vida. Então, quanto mais a gente está nessa parte, a gente simplesmente é reativo aos sofrimentos. E por mais que pareça óbvio, não é óbvio. Uma hora você vai falar assim, poxa, sério mesmo que eu passei por isso? Que eu estava percebendo isso? Que eu não estava percebendo isso? E aí começa todo o processo de mudança, né? Que inclusive eu falei nos 5 níveis lá na outra live. Mas é isso aí. Então, quando você percebe, e eu vou trazer para você aqui 3 níveis, né? Não 3 níveis, 3 tipos de sofrimento, você começa a perceber mais ainda, profundamente, o que é o sofrimento que você está tendo e como a gente começa a trabalhar tudo isso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de sofrimento, ele é o mais comum, que é o mais perceptível, que é o sofrimento do sofrimento. Como assim, Diego? Sofrimento do sofrimento é o sofrimento que nós temos, né? Aquilo que a gente sofre, que acontece na nossa vida normalmente. Dores físicas e psicológicas, tá? Então, bateu o dedo, cortou, sei lá, né? Todo tipo de dor física ou psicológica, né? Então, o que é uma dor psicológica? Poxa, perdi alguém, poxa, uma tristeza, né? Que aconteceu, alguma coisa que eu tive uma perda, enfim. Tudo aquilo que realmente me traz uma dor imediata, tá? Essas são os sofrimentos do sofrimento. Ou seja, eu sofro aquilo por estar vivendo aquilo no momento presente, tá? Então isso é um fato que a gente tem o tempo todo, né? Toda hora a gente vai ter, né? Nossa vida tem os altos e baixos, às vezes a gente tá andando pela casa e bate o dedinho ali no canto da porta ali, ou sei lá, né? Da cômoda. Isso faz com que a gente sempre tenha algum tipo de sofrimento do momento presente, que são dores físicas ou psicológicas. Depois disso, tem um segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento da mudança. Como assim, Diego? O sofrimento da mudança, inclusive, vai de encontro a um dos ensinamentos do Shakyamuni, que é a impermanência. Como assim? A impermanência é justamente o medo de que tudo é relativo, tudo muda, tudo vai mudar, tudo acontece na nossa vida. Então, as pessoas elas sofrem por causa que têm medo da mudança. Já percebeu isso? Vai mudar o presidente agora. Olha o medo. Tem gente que no dia da eleição lá já saiu gritando e chorando, né? Tem pessoas felizes, pessoas tristes, mas então, é uma mudança. A mudança fez com que a pessoa ela sentisse uma dor, né, psicológica muito grande. Tá? Então, a mudança é justamente o descontrole, né, sobre a compreensão da impermanência. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar o tempo todo. Coisas pequenas, coisas mais significativas, né, coisas diretas a você, coisas indiretas a você.
tudo tem uma mudança. E você, então, não compreender essa impermanência gera justamente essa dor da mudança, o sofrimento por as coisas estarem mudando. E isso, às vezes, né, começa um erro muito grande, porque às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, tá bom, isso é ruim. Como que eu vou fazer então para eu mudar isso? Ah, eu vou substituir essa dor por outra coisa. E é aí que a escuridão fundamental, ela mais tem dificuldade em ser mudada, né? Mais dificuldade no sofrimento da mudança. Quanto mais a gente não perceber isso e agir dessa forma, querendo substituir uma coisa pela outra, mais a gente vai cultivar esse karma, tá? O karma ele não vai ser transformado nisso, ele vai ser postergado, né? Você vai estar colocando ali, ó, a poeira embaixo do tapete, tá bom? Olha só, então continuando aqui, né? O sofrimento da mudança é justamente eu não ter controle sobre a compreensão da impermanência. E uma ação muito comum sobre, né, como eu vou trabalhar essa impermanência, essa compreensão, é eu achar que eu vou substituir uma coisa pela outra. Se eu substituir uma coisa pela outra, eu vou estar apenas postergando, vou estar camuflando o meu sofrimento. Vou colocar aqui, ó, um exemplo, onde justamente se eu ficar mudando, né, eu ficar tentando substituir esse sofrimento por outra coisa que parece ser bom, na verdade eu vou estar fazendo o quê? Vou estar criando um possível outro sofrimento sobre um sofrimento que eu já não estava aceitando. Tá? Um exemplo muito básico do nosso dia a dia. Tô com fome. Poxa, bacana, né? Tô com fome. O que eu vou comer? Nossa, dá aquela fome, você já tá um bom tempo sem comer e eu quero comer. Bacana. Daí de repente deu hora do almoço e você, sei lá, precisa ir num restaurante. E vou colocar aqui até um acentuado aqui. É um restaurante self-service que você paga ali para comer à vontade. Bacana, hein? Olha só, um monte de comida gostosa, à vontade. Preço único lá, você vai lá e quer comer. Beleza, tô com fome. Vou lá e como. E aí eu sei que eu posso comer X, né? Posso comer ali um tanto ali que já me mata à vontade. Só que se eu comer e eu falar assim, poxa, mas tá à vontade, né? Eu podia comer mais, né? Tá à vontade, pô, já paguei, então eu vou comer mais. Aí começa uma coisa, né? Que é o sofrimento, você tentar substituir por outra coisa, que já é a gula. Então, você come, se satisfaz, mas fala, poxa, pode ser um pouco mais, né? Aí você começa a comer mais. Aí fala, poxa, a gente vive uma vez só, né? Paguei aqui, tá à vontade, tanta coisa gostosa, eu vou meter o pé na jaca aqui. E aí você come, e depois passa mal. Então, um sofrimento que era do momento presente, né, a fome, você pegou e foi lá e tentou matar ele, mas aí você pegou e substituiu aquilo, você aproveitou e falou, poxa, vou comer muito mais, né, vou aproveitar. E aí você cria um outro sofrimento, que é a má digestão, que é, de repente, passa mal, né, a pressão sobe, a pressão cai, sei lá. Então, você vai criar ali, com a gula, um novo sofrimento, né, que é exagerar na comida. De repente está um calor danado. Aí você fala assim, poxa, quero tomar uma geladinha, né? Eu particularmente não bebo, mas uma coca gelada é muito gostoso. E aí, assim, vou lá e tomo. Aí tomo mais uma, aí tomo mais outra. Se é uma bebida alcoólica, você fica bêbado, né? E tem gente que passa dos limites e aí, né, tem outros problemas quanto a isso. Pois ali você quis então substituir um sofrimento, né, pelo menos o de fome, de sede, por uma coisa, e aí você exagerou. Então, o sofrimento da mudança tem esses dois lados, né? Tanto a questão de você não controlar o que está acontecendo no seu momento presente, as mudanças, quanto você, em cada tipo de problema, né? Cada tipo de situação, você, além de não controlar como você vai saciar aquilo, você ainda substitui por uma coisa maior, né? Você exagera. E aí, esse descontrole faz com que você tenha novos sofrimentos. E aquele primeiro não necessariamente acabou, né? Porque aqui eu falei de comida, né? Eu falei uma coisa que acabou na hora, você matou a fome. Mas aí você criou imediatamente um outro problema. Ou, dependendo de outras coisas, você não vai literalmente, né, matar a sua sede. Tem coisa que não mata a sede direito. E você exagerou e ainda assim passou mal, né? Então esse tipo de sofrimento, esse segundo, né, tipo que é o da mudança, ele é muito sutil. Porque quanto mais eu perceber o que realmente eu estou sendo reativo, mais eu consigo controlar e realmente tomar uma decisão quanto a isso. Se eu não tomar essa decisão, eu vou deixar a reatividade tomar conta da situação e aí eu vou criar novos problemas, porque a minha reatividade ela vai ser impulsiva, ela vai ser descontrolada e vai fazer com que eu simplesmente continue sofrendo. Antes era de uma coisa, agora é de outra. Faz sentido para vocês?
E tem o terceiro tipo de sofrimento, que ele é o sofrimento da existência condicionada. Como assim, Diego? Olha, esse aqui é mais polêmico, hein? Mas ele é o sofrimento que você não precisa sofrer, mas você quer sofrer. Você escolhe, de uma forma reativa, sofrer por aquilo. Por que eu falo que ele é polêmico? Porque é um apego que nós temos inconsciente sobre dores que você não precisa se apegar. Às vezes é uma dor sua, mas não é do seu momento presente. Então, frustrações, passado, traumas, tá? Ansiedade, futuro, né? Você se apegar. Ou dor do outro. Quando eu vejo, né, coisas que realmente são, como eu posso dizer, elas são tristes, mas não necessariamente você precisa sofrer junto, tá? Por isso que é polêmico, porque a gente está falando de budismo, e o budismo ele é muito razão, e vocês vão entender mais do que eu estou falando, tá? Vamos supor, então, por exemplo, o primeiro exemplo é sofrer pelo que você não precisa sofrer. Para você, é como eu falei, sofrer por coisas do seu passado, sofrer por traumas, coisas que não estão te influenciando no momento presente. Gente, se agora, não faz diferença você sofrer por aquilo, não se apegue àquilo, né? Solte. Então, quanto mais você perceber que no momento presente, o que eu preciso fazer agora não é aquilo que eu estou sofrendo, então respira fundo e deixa. Não é do seu controle imediato agora, então não tem que ser realmente a sua vida aquilo, entendeu? Já, se é do outro, vamos colocar aqui um exemplo assim, ó, a pobreza. Poxa, como que eu não vou sofrer com a pobreza? Com certeza, tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas, mas é aquela coisa, o que eu posso fazer agora? Essa é a solução, compreende? O que eu posso fazer agora? O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo alguma coisa para isso? As minhas ações, elas estão promovendo o que eu posso ajudar nisso? Tá? Então, por exemplo, outro dia foi muito bonitinho, minha avó, eu moro aqui no fundo da casa da minha avó, e aí ela falou assim, Diego, no final de semana sobrou muito macarrão. E eu fiz umas marmitas. Vamos lá perto da rodoviária, onde tem muito mendigo, e vamos fazer essa doação? Eu falei, claro. Aí minha avó, às vezes, ela falou assim, não, eu pago a gasolina. Eu falei assim, não, eu quero ajudar também. E aí ela fez assim, umas 4 marmitas. Não foi muito, mas era o que estava sobrando em casa. E aí a gente foi lá. Foi lá, viu as pessoas, o primeiro que já pegou aqui já começou a juntar um monte. Falei assim, gente, é o que a gente tinha aqui, né? Desculpa, não tenho mais. Mas beleza, é o que deu para fazer. Né? E bacana. Podia ajudar mais? Nas próximas a gente ajuda mais, mas o que deu para fazer ali, a gente deu para fazer ali. E bacana, é assim. Mas aí algumas pessoas ficam sofrendo, né? Poxa, é lógico, é um motivo, né, de sofrimento. Você sofrer por toda essa situação que as pessoas vivem, né? Milhões de pessoas que estão numa situação bem pior do que a gente, que está com internet aqui dentro de casa, né? De boas. Mas o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? E isso, eu estou colocando uma situação maior, né? Que é miséria, pobreza. Mas às vezes é uma pessoa próxima de você, né? Uma pessoa que está numa necessidade muito grande de, sei lá, financeira. Você pode ajudar essa pessoa? Se você pode, bacana. Se você pode dar alguma outra tipo de ajuda para essa pessoa resolver aquilo, bacana. Mas se você não pode, não necessariamente você tem que sofrer sobre isso também, né? Porque esse ponto aqui do sofrimento da existência condicionada, ele é onde você pega o excesso, tá? Quando você vai além da empatia. A empatia é aquela coisa que, o que eu posso fazer por você, né? E não necessariamente aquilo que eu quero que seja bom pra mim. O que é bom pra mim, de repente, não é bom pra você, mas o que eu percebo que é bom em você, bom pra você, o que eu posso fazer por você? Bacana, posso fazer por você e quero fazer por você e vou fazer por você? Bacana, é a sua ação, é a sua causa, sua empatia, você está ali se preocupando. Inclusive é um dos paramitas ali do estado de Bodhisattva, né? Eu falei no outro vídeo também. Mas o que você não está agora podendo fazer, você tem que se acalmar e falar o que eu posso fazer e quando eu posso fazer, né? E aí você cria a sua estratégia, que é onde eu vou chegar aqui no final da palestra, né? Mas quando eu saio, né, da percepção, né, da reatividade e percebo que é um excesso, eu consigo controlar o meu momento presente. E aí eu sei o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Tá? E aí eu faço, né, de uma melhor forma assim, como eu vou controlar isso. Sabe aquele exemplo de quando alguém pega e te fala, pede desculpas por alguma coisa? Isso é uma coisa bem fácil de você perceber.
Alguém erra com você e de repente fala assim, desculpa. Qual é a melhor forma de pedir desculpas? A Ana Ventura falou, não causando mais sofrimento ao outro, legal. A Janete falou, como pedir desculpas? Não sei. Eu vou falar aqui também uma forma. Assumir o erro, não errar novamente, se colocar no lugar de quem errou, bacana. Desculpas na prática é ação, não somente falada. É isso aí, Priscila. O pessoal colocou aqui respostas bem parecidas, mas essa é a palavra que eu ia falar. Qual é a melhor forma de se desculpar? Agindo. Agindo corretamente, né? Se eu errei, não sei que tipo de erro que eu posso falar aqui. A pessoa mentiu. Como que eu posso melhorar isso? Não mentindo mais, simplesmente, é a ação. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que a minha ação ela seja o oposto daquele erro, eu estou fazendo justamente com que eu não tenha mais o sofrimento da existência condicionada, tá? Porque daí eu vou fazer com que os problemas, né, eles sejam ajustados. Então, percebi o problema, agir, né? Mas como que eu faço isso, Diego? É aí que começa todo o processo da prática budista, né? Lembra que eu falei até no começo lá da outra live, dos 5 níveis de consciência? Às vezes a gente não está na consciência de que consegue agir. Mas se você está dando desculpa, você já está nesse nível sim, mas está querendo não fazer, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu perceber a prática budista. E se eu quero praticar o budismo, eu começar a praticar o budismo. Né? No caso aqui, comece pelo Nam-myoho Renge-kyo. Né? Não só o estudo aqui é o nosso complemento para fortalecer a nossa prática, a nossa fé. Né? Mas eu preciso praticar. Então, praticar. Começo pelo Daimoku, né? Pelo Nam-myoho Renge-kyo. Mas o que o Daimoku ele vai fazer? Ele vai simplesmente causar essa transformação? Mais ou menos, né? É uma junção de várias coisas. O Daimoku ele não é milagroso. Ele causa a transformação milagrosa em você, né? Você cria as condições e faz o milagre acontecer. Mas você tem que querer e você tem que fazer esse milagre acontecer, né? Você tem que produzir esse milagre, né? Essa mudança extraordinária, que nós chamamos aqui, inclusive na Gakkai, de revolução humana. Se você tiver realmente disposto nessa proposta de causar a transformação, então você vai recitar o Nam-myoho Renge-kyo, desafiar o seu Daimoku. Por quê? O que é esse desafio de Daimoku? É você se desafiar diante do Gohonzon para você enxergar isso. Enxergar o que você realmente está sofrendo demais nos tipos de sofrimento. Sofrer, né, e perceber o que você está sendo impulsivo demais no segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento da mudança, né? Ou seja, essa incapacidade de perceber que as coisas mudam, né? As pessoas mudam, as coisas mudam, o tempo muda e nada é estático. Você vai mudar, com certeza, inclusive com a própria revolução humana. Então, quando você percebe isso, já começa a trazer uma paz. Porque você, além de perceber a sua mudança, você começa a perceber a mudança do outro. Porque perceber a mudança do outro é o seguinte, é você perceber os 10 estados de vida, perceber qual os estados de vida que as pessoas que estão ao seu redor elas estão vivendo, qual o tipo de reatividade que ela tem mais. E aí, quando você tem esse olhar, você começa a perceber como você vai reagir à reação dela. Só que se você souber como vai reagir à reação dela, na verdade você está agindo. Você não está sendo reativo, você está sendo proativo. E isso faz com que você mude totalmente, porque você vai estar num estado de vida elevado, onde o ambiente, a pessoa não te influencia. Você controla a impermanência, você controla realmente o estado de vida que permeia ali no local, né? Você muda o ambiente. Então você começa a influenciar em vez de ser só influenciado. E isso faz com que o seu momento presente ele seja cada vez mais forte, né? Mais prático, mais feliz, ok? Então olha só, quando eu começo a recitar Daimoku num desafio intencional de transformar na minha vida, eu começo a perceber justamente o meu karma. Qual é o tipo de reatividade que eu tenho? Quanto eu estou sofrendo pela impermanência, pelas mudanças? O quanto eu sofro ou me faço sofrer nos sofrimentos do dia a dia, né? Nos sofrimentos físicos e psicológicos, né? Por que eu tô falando isso? Sabe quando a gente fala assim, que isso é uma tempestade num copo d'água? É isso. Isso é você ter um sofrimento pelo sofrimento, né? Poxa, machuquei, alguém me fez mal, tô triste, ok, mas você vai ficar vivendo isso, você vai ficar, né, carregando e fazendo uma tempestade? Então isso é exagerar, tá? Então quanto mais eu recito o Nam-myoho Renge-kyo, mais eu percebo no que eu estou exagerando, no que eu estou querendo controlar o incontrolável, e eu começo a perceber o que eu posso controlar agora. O que eu estou vivendo agora, o que eu tenho que fazer agora,
O que dá para fazer agora? Faz sentido para vocês? Então, quanto mais eu recitar o Daimoku, mais eu vou conseguir produzir realmente essa mudança. Primeiro, compreendendo o meu karma. E aí nisso, né, volto. Compreendo o meu karma, compreendo quais são os tipos de sofrimento que mais me afligem, porque esse é o karma, qual é a minha reatividade e o meu apego sobre essas reatividades. Porque quanto mais eu me apegar, né, nesses sofrimentos, mais eu fico viciado reativamente. É um vício reativo. Né? Então, a zona de conforto, o nosso karma, que a gente fala assim, poxa, mas esse karma, né, não muda nunca. Porque eu estou viciado em ser sempre reativo dessa mesma forma, nessa mesma situação. Se você não perceber isso, você ainda está numa escuridão fundamental e pior, né? Às vezes você não quer. E aí não tem Daimoku que mude isso, tá? Não vai esperando o Daimoku que vai, nossa, vou mudar aquela pessoa. Não, você não vai mudar aquela pessoa com o Daimoku. Você vai mudar você e essa pessoa vai mudar com a sua reação, porque você está mudando. Aí o Daimoku ele produziu muito. Porque é onde eu vou chegar. A revolução humana, se é o que eu posso fazer agora, entendendo o que dá para fazer agora, então, 3 passos aqui, 4, para você realmente fazer uma transformação muito forte na sua vida. E como a gente está aqui, ó, já no último dia do ano, né, penúltimo dia do ano, e começando aí praticamente um 2023, que vai ser um novo ciclo, pega essa, porque daí você vai fazer realmente, nós vamos fazer, né? Eu me coloco nessa porque eu preciso muito. É fazer com que essas mudanças elas sejam bem consistentes. Então, a primeira coisa, se eu estou diante do Gohonzon, eu tenho que refletir e assumir quais são os meus erros. Lembra da desculpa? Qual a melhor desculpa? A nova ação, né? A ação assertiva. Quanto mais eu refletir sobre o meu karma, eu percebo meus estados de vida, eu percebo quais são os estados de vida das pessoas, e aí eu começo o quê? A perceber o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. E sempre parte de você. O que você pode controlar é você no momento presente, tá? Segundo ponto, o Daimoku, né? Trazendo esse momento de reflexão, então você percebe, é um momento de reflexão, né? Só fazer Daimoku, talvez você não fique refletindo, você tem que provocar a reflexão. Então, é um momento muito íntimo, né? Você tá ali orando e só tá você. Por mais que você esteja fazendo em família, fazendo com outras pessoas Daimoku, ninguém sabe o que tá passando na sua cabeça. É você e você. Então, no seu momento de Daimoku, reflita, né? Busque, determine essa mudança, compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Então, primeiro é a reflexão. Segundo, desafiando no Daimoku, eu vou criar o quê? Cada vez mais na reflexão, eu vou criar calma, né? Vai me acalmar, porque eu vou respirar, porque eu vou estar ali no momento presente, vivendo o presente, sabendo o que eu posso fazer. E aí, quando eu vejo o que eu posso fazer, eu vou criando estratégia. E olha só que importante, já ouviu a frase que, né, a melhor estratégia é a estratégia do Sutra do Lótus? É exatamente isso. Como que é a estratégia do Sutra do Lótus? É eu sempre me basear no Daimoku. Então Daimoku é a base. Quanto mais eu me basear sempre no Daimoku, fizer Daimoku todos os dias, provocando essa reflexão e chegar na calma de perceber o momento presente, o que eu posso fazer e como eu posso fazer, eu crio estratégia. Porque aí essa estratégia vai realmente me dar ali a noção de como e quando eu vou agir. O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, qual é o meu objetivo. Legal. E aí, falta o terceiro passo, né? Que é a coragem. Às vezes eu até sei tudo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, mas chega na hora, ou é o vício da reatividade, ou é a falta de coragem, e Daimoku é coragem. Né? Daimoku é coragem. Você vai criar a condição para que realmente haja essa mudança. Então, na hora que você fizer Daimoku e chegar no ponto de criar coragem da estratégia, aí a coisa vai começar a mudar, hein? Porque você vai estar determinado, você vai sair dali do Daimoku disposto a fazer uma ação. E essa ação é a mudança da sua vida, tá? E aí, quanto mais eu fazer Daimoku de uma reflexão, né, de uma estratégia, e eu vou lá e faço, executo, o que acontece? Vem a boa sorte. Porque a boa sorte é toda ação intencional assertiva. Quanto mais você fizer Daimoku para saber como agir e o que você quer agir, porque você sabe o que você quer provocar e o que você quer viver, quais são os efeitos das causas que você está fazendo, mas a boa sorte ela vai se manifestar. Porque você vai estar vivendo aquilo que você decide e que está agindo, e com coerência e com consistência. Quanto mais você for consistente, mais aquilo vai dar certo na sua vida. Mais rapidamente vai acontecer na sua vida. Porque você vai estar num ritmo acelerado. Se você não tiver nesse ritmo, as coisas podem dando certo aos poucos, né? Aí dá uma escorregada aqui, eu não sei aqui e tal. E se você não tiver consistente,
aquilo vai demorar mais do que deveria. O objetivo não é acelerar, é a assertividade, percebe? Quanto mais você tiver consciência, coragem e decisão e ação, mais as coisas vão dar certo rapidamente, porque você vai estar decidido, você não vai estar sendo influenciado pelo resto. Mas se você estiver naquela vibe meio borocochô, meio, né, mais ou menos, outras coisas vão te influenciar e vai atrapalhar o seu desenvolvimento, vai atrapalhar o andamento da coisa. E aí vai demorar. O importante é acontecer, com certeza, mas talvez poderia acontecer antes, né? Por quê? Porque você fez. Diego, eu tô fazendo tudo certo e ainda assim tá demorando muito. Claro, tem muita coisa para mudar. O karma de cada um, né? O karma de cada um é o karma de cada um. Às vezes você tá vendo assim, num daimoku, nessa coragem, nessa ação que você fala, nossa, o meu karma é pesado. Tem muita coisa para mudar. E beleza, que bom que você percebeu isso. Mas se você não percebe isso, não muda nunca, né? Porque você não sabe quando que vai mudar. Você não sabe quando que você vai agir com mais força, você não sabe, né? Você não cria essa força. E a coisa fica ensaboada ali, né? Fica patinando. Faz sentido para vocês? Então, vou dar o último resumo aqui de tudo que eu falei hoje. Eu falei dos 3 sofrimentos, né? Dos 3 tipos de sofrimento, que é a primeira parte do primeiro ensino do Shakyamuni, né? Que foi as 4 nobres verdades. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre e tem uma causa. Ok, por mais que pareça óbvio, eu tenho que entender um pouco mais do sofrimento. E aí tem os 3 tipos de sofrimento, né? O sofrimento pelo sofrimento, que é as dores físicas e psicológicas, né? Então é a tristeza, uma dor física, um machucado, alguma coisa. E assim, né? É comum, é fato da vida, né? A gente vai ficar triste, a gente vai sofrer a perda de alguém, a perda de alguma coisa, alguma frustração, alguma dor física, mas será que eu preciso viver isso? Será que eu tenho que fazer uma tempestade num copo d'água em cima disso? É aí que entra a prática do budismo para eu perceber isso. Segundo tipo de sofrimento, sofrimento da mudança, é o meu não controle da impermanência, ou seja, que é um conceito que o próprio Shakyamuni ensinou também. Tudo muda. Tudo está em constante mudança. E se você querer controlar tudo e todos, quando na verdade não é do seu controle, não é do momento presente, você vai ficar sofrendo. E se você ainda querer ficar em cima disso, tentando substituir um sofrimento por uma outra coisa, na verdade está criando uma outra forma de sofrer. Né? E aí eu dei o exemplo de comer demais. Você está com fome, vou matar a fome. Beleza. Aí eu como, mas eu como demais. Aí eu criei o quê? Criei um novo sofrimento que é o da gula, né? Eu de repente passo mal. Ou tô com sede, bebo um negócio, mas de repente eu bebo um negocinho, uma cervejinha ou um negocinho lá, e de repente exagero, né? E não foi só a sede, né? Eu peguei e ainda fiquei bêbado, sei lá, né? Dá um monte de problema aí que às vezes o excesso piora a coisa assim, né? Mas também tem o terceiro tipo de sofrimento, né? Que é o sofrimento da existência condicionada, que é eu sofrer por uma coisa que eu não preciso sofrer. Seja minha ou seja dos outros. Coisas minhas. Sofrer pelo passado, sofrer pelo futuro, sofrer por uma coisa que não está ali no momento presente fazendo alguma coisa imediata. Se eu não tenho que sofrer sobre aquilo agora, não sofra. Não se apegue, não segure. Deixa. Faz parte do passado ou vai fazer parte do futuro? Beleza. Respira. E o que dá para fazer agora? Né? Esse é o problema, né? Porque às vezes a pessoa, ela simplesmente fica no excesso, ela se apega demais e vive de novo uma tempestade num copo d'água sobre as coisas ali que não são no momento presente. Tá bom? E aí, a solução é o quê? É o Oradaimoku, mas não pelo milagre. É o Oradaimoku para eu poder refletir e entender qual é a minha reatividade, o meu karma no momento presente, para eu saber o que eu vou fazer agora e como eu vou fazer agora. Quando eu chego nesse momento, eu estou criando um segundo ponto ali, que é ter uma calma, né? Porque eu tenho já uma tranquilidade sobre que, tá bom, não preciso sofrer, tá? Então o que eu vou fazer e como eu vou fazer? É a estratégia. Nessa estratégia, eu vou para o terceiro ponto, que é a coragem de agir. Porque a melhor forma de mudar é agir, né? Não é só pensar e falar, tal, eu tenho que agir. Então toda mudança toda ação gera uma mudança. Ok. E quanto mais eu agir, eu crio boa sorte, porque a ação intencional, estratégica, né? Ou seja, decidida, cria ações assertivas. E essas ações assertivas, elas me dão todo o efeito que eu espero, né? Assertividade, e isso chama boa sorte no budismo, tá bom? E aí que tá, né? O sofrimento faz parte da vida, né? E aí o próprio Nichiren, ele fala, né? Sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida. E continue orando o Nam-myoho Renge-kyo, não obstante o que aconteça. E desfrutará a maravilhosa alegria da lei, uma coisa assim, né? Não lembro de cor, né? Mas é isso. A lei, ela é maravilhosa. Colocar ela em funcionamento é recitar o Nam-myoho Renge-kyo e
não ser abalado pelos sofrimentos, entendendo que tipo de sofrimento eu estou me apegando, né, ou exagerando, eu consigo mudar isso, respirar, agir e ser feliz, não é verdade? A Vânia falou aqui, ó, quando iremos saber se o karma está sendo limpo? O karma está sendo limpo quando você tem certeza do que você está fazendo, tá? Porque às vezes você está querendo uma resposta que ainda está no começo, mas toda ação vai gerar uma reação, vai gerar uma causa, um efeito, né? Então, quando você faz Daimoku e você está consciente das escolhas que você vai tomar, você está limpando o seu karma, tá? Por quê? Porque uma pessoa bem consciente não é para estar fazendo besteira, na verdade. Se a pessoa ela sabe o que está fazendo e sabe que vai dar coisa errada ali e ainda faz, ela é inconsequente, né? Aí é mais causa, a escuridão fundamental ainda, né? Então, às vezes a gente acha que o viver no automático ou a escuridão fundamental é simplesmente não saber o que vai acontecer. Pelo contrário, é a pessoa assumir a inconsequência, é assumir que ela tá do jeito errado mesmo, né? E, dane-se. Bom, aí cada escolha, né? Uma sentença. Tá? Mas quando você sabe que seu karma está se manifestando, está limpando, né? Vamos dizer assim. Quando você sabe o que você está fazendo e que você está sendo consistente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de harmonia familiar, desarmonia familiar. Porque eu falo pra pessoa, porque eu não sei o que. Aí você pega e fala assim, tá, mas faça diferente. Mas eu já fiz, mas não dá certo. Você fez uma vez? Fez duas? Às vezes você precisa ficar um ano fazendo. Sempre respirando fundo, até você perceber a mudança na outra pessoa. Porque tem uma coisa chamada zona de conforto, né? A zona de conforto é até onde você sabe que aguenta, tá? Então muitas vezes a gente vive dentro de um sofrimento e a gente sabe mais ou menos até onde vai. Mas é insuportável, Diego. Não, não é, porque você está fazendo até onde você aguenta ser suportável, né? Então, naquela desarmonia, aquela dor, você faz até onde dá. E às vezes você sabe que depois dali, a briga para, mas vai voltar outro dia. Mas ali, sabe, foi até ali e passou. Não é assim, tá? Então, você tem que ser consistente para ter mudanças que até a pessoa, né, os outros que estão ao nosso redor, eles também sejam consistentes no tipo de reação, sabe? A Vânia fala aqui, ó, não basta apenas fazer Daimoku, mas temos que transformar com atitudes. Com certeza. Daimoku sem atitude é só um passatempo, tá, gente? É isso aí. Daimoku sem atitude é um passatempo. Você tá gostando de fazer Daimokinho ali? Você podia estar cantando uma canção, você podia estar fazendo um outro mantra, você podia fazer um monte de coisa. Mas Daimoku, ele é uma transformação que vem com todo esse processo que eu falei. Reflexão, estratégia, coragem, ação e boa sorte. Esse ponto de equilíbrio é o caminho do meio. Exatamente, Vânia, exatamente. O Buda ensinou o caminho do meio, né? Tem até uma parábola que fala exatamente isso, né? Que fala que o Buda estava do lado do rio e aí, de repente, ele vê do outro lado do rio um músico afinando um instrumento, tipo um violão. E aí o musicista falou o seguinte, né? Falou em voz alta, poxa, se eu soltar demais a corda, ela não toca, porque fica muito frouxa. Se eu apertar demais, ela estoura. E aí o Buda começou a disseminar ali o caminho do meio, né? Tem que afinar, tem a vibração certa, né? Tem a afinação, você tem que encontrar ali para a coisa tocar mesmo, tá? Então, realmente o caminho do meio é não ter excessos e não ser abalado por tudo que acontece, porque vai acontecer. Mas quanto mais você tiver atitudes assertivas, isso vinda de uma reflexão, de um controle do seu emocional, né, estado de vida, mais você acerta e mais a coisa anda, né, positivamente, tá? A Belezura Tecido falou o seguinte, boa noite, adoro suas palavras. Obrigado. Obrigado mesmo. Adoro sua explanação, você consegue explicar de uma forma dinâmica e de fácil entendimento. Parabéns. Obrigado. Sabe qual que é o meu maior objetivo? De verdade, e eu vou falar em 2023 bastante disso, hein, pessoal? Fiquem espertos aí, adoro que vocês estão aqui comigo. Eu quero que todo mundo tenha essa mesma capacidade, porque eu tô aqui. Mas e você que tá aí no seu bloco? Eu quero, assim, na verdade, eu me considero o quê? Um discípulo. Eu tenho o nosso mestre, né? O Daisaki Ikeda. E aí, o que eu quero? Eu quero que todos nós tenhamos essa mesma capacidade do mestre no bloco, pra gente poder transformar nossa realidade, nossa sociedade, nossas comunidades, né? Então, inclusive, em 2023 virão coisas legais aí, tá? Pra quem quer isso também, tá? Aí, bom, fica aí a dica. Porque eu quero mesmo é que todo mundo tenha essa mesma dinâmica, essa mesma didática, né? A gente multiplique isso de verdade em todos os blocos. A Gea Manoud falou assim, ó, sempre que fizer Daimoku, recitamos pensando em nossos objetivos e as reflexões. Gea, né?
Olha, sim, mas não necessariamente, né? A nossa cabeça, ela é dinâmica, né? Nós temos milhões de pensamentos. Então falar que você vai ficar 10 minutos, 1 hora de Daimoku só pensando nisso é impossível, tá? Aí você pode até se frustrar porque não está conseguindo. É importante o Daimoku, assim, até na própria concentração, tem momentos que você vai estar mais concentrada e tem momentos que você vai estar menos concentrada. Então, é importante que você tenha momentos onde você perceba isso, né? Porque o Daimoku ele vai servir para você ficar mais calmo quanto aos problemas do momento presente, quanto a você entender o seu momento presente, quanto você ter momentos de reflexão, quanto você ter momentos de decisão, né? E coragem mesmo, essa inspiração, tá bom? Então, faça Daimoku, não se apegando demais nesse tipo de pensamentos, tá? Mas né, tenha esses momentos, tá bom? O Daimoku, ele é um momento assim que é muito íntimo mesmo, tá? Então você vai ter um momento para você se sentir mais calmo, para você realmente chegar a ter mais concentração, que às vezes você tá fazendo Daimoku e você não tá nem concentrado, faz parte, tá? É que nem uma meditação. Eu não vou falar para você que você vai sentar aqui e vai conseguir meditar 1 hora. É um exercício, tá? Cada vez mais de concentração. E o Daimoku é a mesma coisa, tá bom? Faz sentido para você? A Vânia falou, tem que ajustar, é isso mesmo. A Paty Paulinha falou, sim, quero aprender muito aqui para compartilhar no bloco. Bacana, a gente vai ter momentos aí que realmente a gente vai poder criar uma comunidade de pessoas que têm esse objetivo aí forte. Suas orientações com sabedoria, parabéns, obrigado, obrigado mesmo. Né, para a gente poder realmente colocar o que a gente aprende com o mestre, com a organização, com o budismo, que eu falo muito, né? Budismo também, que é importantíssimo, e poder aplicar, porque a gente aqui é budista, né? Ou simpatizante, né? Praticante do budismo, dentro de uma organização, né? Que faz isso aí. Olha lá, o Velber falou, quero parabenizar sua atitude de propagar esse budismo maravilhoso, assim como nossos mestres nos direcionam. Parabéns pela ideia de usar essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Parabéns. Obrigado, Elber. Obrigado mesmo. Sabe por quê? Uma coisa que me fortaleceu muito em poder estar aqui falando com vocês foi uma palavra, uma frase que o Sensei falou há muitos anos, antes da internet ser uma realidade. Ele falou, sejam cidadãos globais. E a internet é o quê? A internet é a junção da globalidade, né? Da globalização. Então, quer dizer, não tem como estar no caminho errado, né? Às vezes algumas pessoas mais veteranas falam assim, não, porque, né, o cocorô to cocorô, na verdade, né, coração a coração tem que ser olho no olho, ao vivo, sei que lá, gente. Legal, legal. Mas tem um caso aqui na loja, né? Um caso aqui agora virou membro, né? Meu, o cara é lá do interiorzão, acho que do Maranhão, uma coisa assim. O cara achou o budismo, na verdade, ele estava já com esse espírito de procura, mas ele encontrou o budismo Nichiren da Gakkai assistindo Netflix, né, como fala? No documentário do Roberto Baggio, que é um jogador de futebol da Itália, né, que fez inclusive o Brasil ganhar o Tetra, porque ele errou o último pênalti, né, e ele é budista, encontrou com o sensei e tudo mais. E aí ele começou a procurar no YouTube e achou inclusive o meu canal, tal, outros também. E o cara, né, agora já tá, acho que já recebeu ou tá para receber o Gohonzon, sabe? Poxa, como que isso não é bom? Eu tô falando de coração, como que não vai chegar no coração de outra pessoa? Se não chegar, tudo bem, mas se chegar, que bom, né? Então, eu acredito muito nisso. O Sensei falou, então eu agarro, tá? É isso, pessoal. É isso. Muito obrigado pela última live aí do ano. Ano que vem tem muita novidade. Pretendo continuar com as lives, pretendo fazer um conteúdo premium, um conteúdo mais top ainda para pessoas que estão com vontade de participar de verdade. Coisas bem legais, inclusive, para quem é cliente da loja, para quem quer ser mais cliente da loja e né, que acompanha, na verdade, porque assim, eu considero inclusive um Itaidoshin aqui, né? Se a gente está se conectando, então realmente existe uma ligação e aí a gente pode construir muita coisa juntos, tá? E é isso aí, gente. Brigadão, um grande abraço, boa noite, bom descanso e até mais, tá? Tchau, tchau.